Do mais curioso ao mais triste, passando pelo mais chocante. Mês a mês, isso é tudo de mais importante que rolou nesse ano. A primeira versão do Mickey Mouse, o Steamboat Willie, entrou em domínio público. O Egito, a Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos se tornaram membros permanentes do BRICS. E arqueólogos descobriram um aglomerado de cidades antigas na Amazônia equatoriana. Foi encerradas as operações de transferências bancárias TED e DOC no Brasil. Agora só o Pix. Aceitas Pix? Aí ele falou, não. Eu falei, ih rapaz. E no Carnaval do Rio de Janeiro, quem ganhou a sua 40ª edição foi a Viradouro. França se torna o primeiro país a proteger o aborto em sua Constituição. Ele se tornou um direito constitucional francês. Em Portugal, aconteceu as eleições legislativas, onde a coalizão de centro-direita, a Aliança Democrática, vence por uma margem estreita o Partido Socialista, que estava governando o país desde 2015. E, além disso, o partido de extrema-direita Chega ganhou uma vitória expressiva, se tornando assim a terceira maior força política do país. E, em geral, essa vai se tornar uma tendência política de todas as eleições legislativas da Europa nesse ano. O Oppenheimer ganhou 7 estatuetas no Oscar, incluindo a de melhor filme e de melhor diretor. Vladimir Putin foi reeleito para o seu 5º mandato como presidente da Rússia, com cerca de 88% dos votos. Além disso, também na Rússia vai acontecer um ataque terrorista ao Crocus City Hall, que deixou ao menos 137 pessoas mortas e mais de 100 feridos. Já aqui no Brasil, a Polícia Federal prendeu o deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o policial Rivaldo Barbosa, todos apontados como mandantes do assassinato da Marielle Franco. E também estava vindo a falecer o Akira Toriyama, o criador da famosa obra Dragon Ball e todas as suas variantes. A Alemanha legalizou o uso recreativo da maconha. Um eclipse solar total foi visível lá na América do Norte. Olha a coroa! Olha a coroa! Pela primeira vez, Portugal admitiu responsabilidade pela escravidão de negros e o genocídio de indígenas no Brasil durante o período colonial. Foi o mês também que o Ziraldo estava vindo a falecer, também um mês muito marcante, infelizmente, por conta das enchentes do Rio Grande do Sul, que causaram dezenas de mortes e deixaram milhares de desabrigados. E vale lembrar, eles ainda precisam de ajuda. Muitas famílias ainda estão se reconstruindo de toda essa tragédia. Então, se você ainda conseguir continuar ajudando, vai ser ótimo. A Madonna encerra oficialmente o The Celebration Tour com um show gratuito na praia de Copacabana, considerado o 5º maior de toda a história. O presidente do Irã morreu em um acidente de helicóptero quando estava voltando de um compromisso oficial para inaugurar uma represa. Em uma reviravolta geopolítica, a Noruega, a Espanha e a Irlanda anunciam o reconhecimento de um Estado palestino. E, por algum motivo, a Coreia do Norte enviou mais de 250 balões carregados com lixo e fezes para a Coreia do Sul. Pelo menos 1000 peregrinos muçulmanos morreram por conta do calor extremo em Meca, lá na Arábia Saudita, durante o Hajj. Mais um dos sinais da grande tragédia ambiental que a gente está vivendo, mostrando como que o aquecimento global não tem mais como fugir. Ele é uma realidade do mundo hoje. Putin também faz uma viagem para a Coreia do Norte. Ele e o Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, assinam um pacto que prevê assistência mútua em caso de ataque estrangeiro contra qualquer um dos dois países. E além disso, também acontece uma tentativa fracassada de golpe de Estado lá em La Paz, na Bolívia. O ex-presidente dos Estados Unidos e futuro ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofre uma tentativa de assassinato. Aconteceu uma falha na atualização de software da CrowdStrike, causando um apagão cibernético global em sistemas do Microsoft Windows, afetando diversos serviços e organizações pelo mundo. Também nos Estados Unidos, o Joe Biden desiste de concorrer à reeleição depois de pressão do Partido Democrata, dando seu apoio para Kamala Harris, atual vice-presidente. Ismail Haniyeh, que era o líder do Hamas, foi assassinado lá no Teherã. Aconteceu a queda de um avião modelo ATR-72-500 no município de Vinhedo, lá em São Paulo, matando todos os seus 62 ocupantes. Também estava vindo a falecer o Silvio Santos, um dos grandes ícones da televisão brasileira. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela sacramenta a vitória do presidente Nicolás Maduro na eleição presidencial de julho. Só que os Estados Unidos, a União Europeia, a OEA e mais de 10 países latino-americanos, entre eles a Argentina, o Chile e o Uruguai, rejeitaram a decisão. Ainda falando de justiça, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, ordena a suspensão da rede social X em todo o território brasileiro. Isso depois que o Elon Musk, que é o dono da plataforma, se negou a apresentar um representante oficial no país. Centenas de membros do Hezbollah ficaram feridos no Líbano devido à explosão de pagers, que aconteceu como parte de um ataque coordenado e resultou em múltiplos feridos e caos na região. Também veio a falecer nesse mesmo mês a Maggie Smith. O STF instaurou um inquérito pela Polícia Federal para investigar alegações de assédio sexual e moral contra o ex-ministro Silvio Almeida, que até hoje nega as acusações, mas saiu do cargo. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução exigindo que Israel encerrasse as ocupações no território palestino em até 12 meses, que a gente ainda tem que ver se vai ser cumprido, mas é bem provável que não. E a Coreia do Norte lançou mais balões carregados com lixo para a Coreia do Sul, o que provocou uma resposta das Forças Armadas sul-coreanas, que condenaram a ação e prometeram medidas contra as futuras provocações. Nesse mês também começou o ataque israelense ao Líbano. Na Assembleia Geral da ONU, Netanyahu declarou que Israel venceu a guerra, que buscará a paz e enfrentará o Irã, enquanto os delegados da ONU, inclusive os nossos, abandonaram o plenário no momento do seu discurso. Em um dos grandes momentos do mês, num debate para a Prefeitura de São Paulo, Datena deu uma cadeirada no Marçal. Nossos comerciais, por favor.
Vieram a falecer o Cid Moreira, o Ari Toledo e o Leon Penn. Também estava acontecendo o primeiro turno das eleições municipais do Brasil. E tiveram uma tendência a consagrar prefeitos que já estavam no cargo e tentaram a reeleição. E depois de protestos violentos, o Daniel Chapo é anunciado como presidente de Moçambique. Também foi registrado o primeiro caso de transmissão do vírus HIV através do transplante de órgãos no Brasil, no município de Nova Iguaçu. 6 pessoas ficaram infectadas depois da cirurgia e 3 pessoas foram presas acusadas de fraudar laudos sanitários. Tá vindo a falecer o Agnaldo Rayol. Além disso, Donald Trump venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos. Em Baku, no Azerbaijão, estava acontecendo a COP29, a grande reunião para tentar discutir sobre o clima do mundo, que deu para ver que não tá funcionando muito bem, né? Também estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro a 19ª cúpula do G20. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandato de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, assim como o ex-ministro da Defesa de Israel Yoav Gallant e o líder militar do Hamas Mohammad Deif. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou a lei marcial no país numa possível tentativa de golpe. Só que essa tentativa foi um enorme fracasso e acabou horas depois, porque aconteceu uma votação unânime de membros do Parlamento da Assembleia Nacional que derrubaram isso. A Assembleia Nacional da França destituiu o primeiro-ministro Michel Barnier do cargo em uma moção de censura. Brian Thompson, CEO da United Health Group, uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, foi baleado e morto por um atirador em Midtown Manhattan, lá em Nova York, nos Estados Unidos. O atirador foi identificado, preso e hoje está sendo julgado, é o Luigi Mangione. E em uma grande reviravolta na internet, está sendo considerado um dos grandes heróis dos Estados Unidos e um símbolo de inquietação e revolta da população americana contra a opressão sistêmica. E depois de anos, a Catedral de Notre-Dame de Paris foi reaberta ao público depois da conclusão dos restauros do incêndio de 2019. Também, finalmente, aconteceu a queda do regime do Bashar al-Assad, que foi deposto do cargo de presidente e fugiu do país após avanço de rebeldes sírios e a tomada das cidades por parte do movimento extremista Hayat Tahrir Hassan. Vinícius Júnior venceu o prêmio de melhor jogador do mundo na premiação The Best da FIFA. E o Gui venceu como melhor torcedor. E uma ponte na divisa entre Tocantins e Maranhão desabou e deixou pelo menos 10 pessoas mortas. E também veio a falecer no final do ano Neila Torraca. Pois é, muita coisa aconteceu nesse ano. E olha que isso só foi o recorte das coisas que eu achei mais importantes. Inclusive, se você achou que faltou alguma coisa, já deixa aí nos comentários. E se você gostou da retrospectiva, aproveite e já deixa um like. Se você não conhecia o canal, também já segue aí. Eu sei que esse ano não teve muito vídeo, mas ano que vem vai ter um monte. Eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora.